Deus espera que o pecador se arrependa dos seus pecados e receba a Cristo como seu Salvador. Resistir a esta verdade de Deus resulta em sofrer a pena de separação eterna de Deus no inferno. Aceitar esta verdade de Deus é descansar pela fé em sua palavra, é reconhecer a bênção dos pecados perdoados e um lar no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essas palavras tão transparentes, claras, estão em Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 7, foi o que eu acabei de citar aqui. Paulo se inclui nesta descrição usando a palavra nós, mas repetidamente ele acrescenta que sua maneira de viver tinha mudado e que ele e aqueles crentes para os quais ele escrevia não viviam mais daquela maneira. Assim, ele usa o tempo imperfeito. Ele diz, nós éramos. Uma acusação cétupla é feita contra nós. E como é comum, com o uso de número na Bíblia, 7 se divide em 3 mais 4 ou 4 mais 3. Sendo 7 o número da perfeição, ou algo completo, isto mostra a total depravação do nosso estado espiritual antes da salvação, antes da regeneração, antes da conversão. As primeiras 3 acusações que eu citei aqui em Tito, capítulo 3, são interiores. Não sei se você percebeu, senão você pode ler a sua Bíblia e acompanhar comigo. As 3 primeiras acusações são interiores e as outras 4 são exteriores. São dadas nesta ordem porque o problema maior da humanidade não regenerada é interior. Portanto, nós lemos lá, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Portanto, eu citei todas elas aqui. Esta foi a conclusão de Deus no Salmo capítulo 14, versículo 1. Tem-se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras. Ele está falando da humanidade. Deus diz, tem-se corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. Repare que começa com o que eles são, não o que eles fazem. Tem-se corrompido, diz. Se refere ao estado interior. E como resultado disso, lemos o que fazem. Fazem-se abomináveis. Este problema interior não pode ser solucionado por algum remédio exterior. A dificuldade do homem não pode ser resolvida por meio de coisas exteriores, como ritos religiosos, batismo ou prática da Santa Comunhão, nem pelas obras de bondade ou filantropia, nem pelas provisões de casas melhores, por exemplo, mudar do bar para a igreja, um bom emprego, benefícios sociais. Nada exterior pode trocar o problema interior. A necessidade interior precisa ser tratada antes que a necessidade exterior possa ser corrigida. Paulo diz que Deus, para nos salvar, faz de modo misericordioso. Ele diz, sua misericórdia. Esta é a origem desta grande bênção. Vem dele como resultado da sua misericórdia. Só Deus pode atingir o nosso interior, nos mudar para que o exterior depois seja corrigido. Misericórdia é a manifestação exterior de compaixão. Ela reconhece a necessidade de quem a recebe e reconhece que aquele que a demonstra tem os recursos suficientes para suprir a necessidade. É a compaixão de Deus para com o afligido, com o desejo e a capacidade de ajudar. Nós podemos visitar um hospital e ver ali pessoas em muito sofrimento. Podemos nos sentir comovidos, mas não temos os recursos para suprir aquela necessidade. Louvamos o nome do nosso Senhor, que Ele teve a capacidade, Ele não só teve a compaixão, mas teve a capacidade para suprir o que a sua compaixão sentia. Paulo diz que em sua misericórdia Ele nos salvou
Isto é o que Deus realizou, a salvação completa, naquele pecador arrependido que crer no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. O tempo, no grego, é auristo. Isso indica que houve um momento quando isso aconteceu na vida daquele pecador, e naquela ocasião o acontecimento foi completo em si mesmo. A salvação não é um processo. A salvação da alma do pecador, que salva para Deus, livra do inferno, é instantânea, no momento em que o pecador coloca sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Nós lemos isto de uma maneira muito clara, que Deus nos ajudou. Nós não lemos que Deus nos ajudou, mas sim que Ele fez tudo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Portanto, este versículo é muito claro que Deus não nos ajudou na salvação. Ele não cooperou. Quando nós estávamos quase chegando, então Deus deu aquela forcinha e Ele nos salvou. A salvação é inteiramente vinda de Deus. Ele nos encontra miseravelmente perdidos, arruinados pelo pecado, no caminho para o inferno. E Ele nos oferece de graça uma salvação, de graça para nós, mas teve um alto custo para Ele, porque custou a vida do seu Filho na cruz. E todos os sofrimentos que foram além do que os homens podiam causar a Cristo e o que a cruz podia causar a Ele. Porque nós lemos que ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. Isso está em Isaías capítulo 53. E também nós lemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Portanto, pela graça sois salvos, é de graça por meio da fé. Você recebe isto pela fé. Deus não ajuda você a ser salvo, Ele dá a salvação e você recebe pela fé ou não recebe. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Na salvação, Deus não está lhe ajudando a ser salvo. Deus está lhe salvando de uma maneira gratuita e pela fé. É assim ou nada feito.